Bom, galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente. Somos só eu e João Sampaio. A gente vai falar da final da Liga dos Campeões. Só que vamos estar tranquilo aqui, sem compromisso. Não sei quanto que a gente vai demorar, quanto que a gente vai ser rápido. Mas a gente vai falar aí de boa um pouquinho sobre o jogo. E aí, João, como é que foi para você essa final de Champions League? Eu tô triste, tô aqui meio no escuro, fumando um cigarro bem francês, assim, porque tô chateado. Achei que o próprio jogo não foi tão bom quanto eu tava esperando que ele fosse, infelizmente. Não que tenha sido um jogo ruim de forma alguma, mas eu esperava um jogo de muitos gols, um jogo mais aberto. Mas é que final é complicado, né? O pessoal, enfim, entra nervoso, os times entram se estudando bastante, tem aquele período ali de aclimatação no começo do jogo. O jogo teve momentos de muita tensão, nervosismo, muito erro até. Foi melhor do que do ano passado. O jogo, a final da Champions do ano passado foi um joguinho lamentável, mas achei que esse ano podia ter sido, prometia ser mais pelo que foram os confrontos anteriores desses dois times. Mas no fim das contas deu a lógica, né? O melhor time venceu, o Bayern é mais time, muito mais time que o PSG, e o que precisava acontecer para o PSG ter uma chance, que era Neymar e Mbappé terem uma atuação inspirada, não aconteceu. Foram muito bem marcados e não estavam em dias bons. E aí, de resto, o time do PSG não tem por onde tirar alternativas para vencer um time como o Bayern. Então, teve grandes defesas do Neuer, que estava falando aqui até antes da gente começar a gravar, que para mim o Neuer, jogando tudo que ele sabe, é o melhor goleiro da história. É impressionante o que esse cara pega. Faltou um pouco de contundência, mas não sei, o PSG não deu a impressão de que seria capaz de ganhar o jogo em momento algum. Eu acho que o controle do jogo foi muito do Bayern e isso passou muito pelos pés daquele que foi para mim o melhor em campo, que foi o Thiago, que jogou uma barbaridade, dominou, engoliu o meio de campo do PSG inteirinho, fez a saída de bola, fez a transição, fez de tudo um pouco, marcou. A atuação do Thiago foi histórica, assim, acho que ele foi o melhor em campo, certamente para mim. E fora ele, não tenho grandes destaques. Fora esses dois, né, Neuer e Thiago, eu não tenho grandes destaques individuais no jogo também. Não achei que foi um jogo de grandes atuações. O Lewandowski teve aquela bola na trave, mas depois também a bola não chegou tanto. O Gnabry não encaixou nenhuma jogada muito memorável. O Coman fez o gol, mas também, de resto, não fez grandes coisas. O Kimmich sofreu um pouco com o Mbappé no começo do jogo, mas deu cruzamento pro gol, que foi muito bem feito. O Davis eu achei que estava baixo hoje, que estava Tava meio nervoso, enfim. nervoso, né? Achei que as atuações de modo geral não foram as mais brilhantes, mas o jogo foi do jeito que era para ser. Eu acho que o Bayern é mais time, dominou e venceu com alguma tranquilidade até, eu diria. Agora uma coisa que não dá, assim, que eu até já xinguei no Facebook, zoeira, não publiquei nada, né? Mas já respondi mensagem, que é essa história. Não, o Neymar é pipoqueiro, o Neymar sempre pipoca. Isso é mentira, né? Eu acho, assim. O Neymar É, já fez gol em tudo quanto é final, assim, tudo bem. Hoje ele jogou bem mal mesmo. Acho que fez um segundo tempo terrível, mas também começa esse discursinho, eu acho meio foda, assim. eu acho que tem que filtrar um pouco esse discurso, porque sem querer soar de forma alguma, não é arrogância, não é achar que a gente é melhor que ninguém por causa disso, mas é fato que existe quem acompanha um pouco mais o futebol e quem não acompanha. E eu acho que quem acompanha o futebol um pouco mais sabe que isso é um senso comum, um tanto quanto mentiroso. Sabe que o Neymar já decidiu inúmeras finais na vida, que ele é um cara que sempre gostou de jogo grande, ganhando ou perdendo, sempre foi bem nos jogos, nas grandes ocasiões, mas nem sempre vai destruir todo o jogo. Essa é a questão. As pessoas que não têm o hábito de acompanhar o futebol de forma mais próxima, ninguém é obrigado a isso, veem as finais, veem esse tipo de ocasião e tiram conclusões a partir disso. Então, acho que essa é uma conclusão que, se você só viu o jogo de hoje, de fato, você poderia dizer, nossa, o Neymar, ele pipocou, ele sumiu e tal, porque ele, de fato, jogou mal hoje. Mas, para quem acompanha um pouco mais de proximidade, não tem o menor cabimento fazer uma afirmação dessa. E assim, o que eu achei curioso, né? Porque o Neymar, ele é dos jogadores ali, ele é um dos poucos que fez gol no Neuer, né? Na Champions que o Barcelona venceu, ele fez um.
no Camp Nou, né? Que foi aquele gol, o terceiro, e fez um belo gol, inclusive, lá na Allianz Arena, né? Uhum. E, É, enfim, quando ele chegou naquela hora de finalizar, eu falei, puta, vai guardar, porque eu achei até o lance parecido, claro que do outro lado, né? Mas ele chegando ali para bater de chapa e, enfim, na outra ocasião ele ameaçou e chutou por baixo, né? Mas dessa vez o Neuer fez uma defesa surreal também. uhum. Eu acho que daquela vez ele acabou com o confronto, né? Ele foi muito bem nas duas, na ida e na volta. Mas você alternou entre algum jogo do Brasileirão e a final da Champions ou você viu só a final da Champions? Não mesmo, eu vi o finalzinho do Santos e Palmeiras, eu vi a expulsão do Alisson e aquela falta que o... Não era Jobson, qual é que é o nome do jogador do Santos? Tem um Jobson, tem um Jobson. Mas não é o Jobson, né? Não, no Santos tem um Jobson, volante. Ah, tá, É mas não é possível que seja ele. tipo... Ah, tá. É o que ele fez o gol do Santos hoje, inclusive. Mas depois falhou no lance do segundo gol do Palmeiras. Eu vi trechos muito pequenos desse jogo. Mas foi um primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo melhor que o segundo, na final da Champions, né? Voltando ao assunto principal. No segundo tempo, o Bayern não amassou também, como se esperava, né? Como o tal do rolo compressor, e um time fisicamente muito dominante. Não fez aquela pressão toda, não criou uma barbaridade de chances. O Navas não trabalhou muito no jogo, né? No segundo tempo ele Aliás, praticamente não trabalhou. O jogo foi mais travado. O Bayern controlou de uma outra forma esse jogo, uma forma diferente da que vinha fazendo nos últimos confrontos. E o PSG também não ameaçou grande coisa. Quando ameaçou, Neuer estava lá. Afinal das contas, eu não sei. É um jogo que não teve muitos eventos, assim. Não teve muitos pontos para se comentar. Foi um jogo em que aconteceu o que era esperado que acontecesse. Não teve uma goleada, não teve um festival de gols, não teve uma virada, não teve um resultado surpreendente. Foi, no fim das contas, muito uma lógica. O Bayern ganhou de 1-0 porque era mais time. mas e acho que até nessa linha, assim, achei que o gol saiu de maneira muito natural, assim, né? Acho que o Bayern já estava trocando bola no campo de ataque do PSG. Isso, inclusive, depois que o Bayern fez o gol, foi uma alegria, assim, né? Porque alegria do ponto de vista dos jogadores, porque eles ficaram passando a bola de um lado para o outro. O PSG também não conseguia superar a barreira de zagueiros, né? O Schulli e o Alaba não é que fizeram uma partidaça, mas só que eles sempre estavam ali chegando e a bola nunca passava para o campo de defesa do Bayern de Munique, né? E aí achei que Sim, o gol ali saiu, sabe? Tipo, puta, esse gol vai sair, assim, porque o Bayern já estava um tempo ali tocando, tal, e enfim. E aí uma pergunta, mas eu assim, eu concordo que a final nem foi né, não foi como a expectativa esperava que fosse, né? Mas só que dessas últimas finais aí, pegando Real e Juventus há um tempo atrás, que apesar da quantidade de gols, também foi uma final que, enfim, o Real passou por cima, né? Real e Liverpool e Tottenham, eu achei uma das melhores finais, assim, dessas quatro. Assim. eu acho que sim. Eu acho que final é complicado, né? Porque é sempre um jogo muito tenso em que ninguém quer errar, ninguém quer se comprometer, então acaba sendo, de modo geral, um jogo um pouco mais cauteloso. Mas, de fato, eu acho que, especialmente o primeiro tempo da final desse ano, foi acima da média desses últimos anos aí que a gente viu, com certeza. Mas no segundo, a impressão que dá é que o jogo já estava muito resolvido, né? Apesar de ainda estar só 1-0, o PSG não mostrou força enfim, possibilidades de reação em momento algum. Então, no fim das contas, foi uma vitória até relativamente tranquila do Bayern. No segundo tempo não aconteceu grande coisa nem para um lado nem para o outro. Nem o Bayern amassou indo atrás de fazer segundo e terceiro, nem o PSG demonstrou força para reagir. E uma coisa que a gente estava comentando também, né, a capacidade dos alemães de segurar um resultado também, né? O pessoal sabe fazer catimba, porra. Eu falei, o Thomas Miller faz mais catimba que o Riquelme, bicho, Sim. porque é inacreditável, assim, ele segura a bola. Aí teve uma hora, até que teve um contra-ataque ali perigoso do PSG, que os caras tocaram a bola ali na falta, né, para já segurar o jogo, enfim. E também mostra essa capacidade de competir do Bayern de Munique, né? Que tem para todas as condições que o jogo apresenta, acabam, né? O time acaba tirando de letra de alguma maneira. Uhum. Eu acho que sim, acho que é uma capacidade muito grande de controlar o jogo e isso tem a ver com também ser um time muito experiente, muito vencedor, né? Você vê que a última tríplice coroa do Bayern, esse ano ganharam novamente a tríplice coroa. Você tinha em campo Neuer, Boateng, Miller
e Alaba. acho que são esses. E o Alaba, exatamente. 4, mais o Javi Martínez, que estava no banco, não entrou. Mas muitos jogadores remanescentes ainda de um título que foi 7 anos atrás, né? Então, é um time que tem muita cancha, muita experiência. É. E aí uma pergunta também, você acha, para os dois lados, assim, você acha que, por um lado, o PSG tem que fazer ajustes no elenco e, por outro, que se o Bayern de Munique é capaz de construir, de alguma maneira, não a hegemonia do Real Madrid, de ganhar um tricampeonato necessariamente, mas, de certa maneira, uma hegemonia nos campeonatos europeus, assim. O que você acha? Eu acho que, de fato, o papel do resto dos grandes times da Europa agora é correr atrás do Bayern, porque eu acho que o único que eu vejo com trabalho de alguma forma próximo ao do Bayern é o Liverpool no momento. E o Bayern está prestes a chegar ao Sané, né? Então ali naquela vaga da esquerda do ataque, onde jogou Perisic, jogou Coman, são bons jogadores, está prestes a entrar um jogador que é muito talentoso, que tem tudo para tomar contraposição por uma década. Então é um time que já é muito bom, está prestes a receber mais um reforço e não parece que esteja prestes a perder ninguém, porque o Bayern também é o tipo de time que só vende se quiser, né? Então eu vejo para a próxima temporada Bayern e Liverpool muito mais prontos que qualquer outro time da Europa, com certeza. Assim, eu acho que o Chelsea está reformulando, o City tem coisas aí a repensar, dado o desempenho desse ano. E o PSG, de fato, assim, chegou na final pela inspiração do seu ataque, que é um dos melhores do mundo, e por ter pego um caminho também relativamente mais tranquilo, né, passando por Borussia Dortmund, Atalanta e RB Leipzig, que são ótimos times, mas não são, assim, não é como você pegar um Barcelona, um Real Madrid enfim, em peso de camisa, digamos, é um pouco diferente. Não é desmerecer, dizer que chegou na final porque foi fácil. Acho que não. Acho que chegou na final por méritos, com certeza. Mas demonstrou que ainda não tem um elenco qualificado o suficiente para bater de frente com um desses gigantes da Europa. Ganhou de grandes times como o Borussia Dortmund, mas quando pegou um gigante pela frente não teve alternativas suficientes. Acho que precisa de reforço nas laterais, vai precisar de alguém para substituir o Thiago Silva que está saindo. Talvez precise de alguém nesse meio de campo, que o meio de campo do PSG. São bons jogadores, mas nenhum é ali um jogador excepcional. Não tem nenhum jogador com, acho que metade do talento de um Thiago Alcântara, por exemplo. Acho que Neymar, Di Maria e Mbappé, se os três ficarem, segue sendo um dos melhores ataques do mundo. Navas é um goleiraço, mas sinto que as duas laterais e o meio de campo são áreas em que o PSG ainda tem muito a melhorar. E tem que entender por onde, quem vai contratar, enfim. Dinheiro não falta, né? Não, total. Mas Eu diga. acho, eu acho até que acho até que as laterais, assim, bem ou mal, com um lateral ruim, muito time já foi campeão, né? Mas agora é meio de campo ali, né? O Verratti entrou assim, claramente fora de ritmo, meio que atrapalhou, assim, né? Que era para ser uma solução ali no jogo para o PSG conseguir sair tocando, ele acabou atrapalhando, né? Não conseguiu criar nenhuma jogada, nenhuma tabela. Achei meio triste. Eu fico pensando assim, tem algumas opções, né? Pensar, por exemplo, no Caio Henrique, agora que está na Atlético de Madrid, pode ser uma opção, que é jovem, ou o próprio Lodge, né? E acho que zagueiros, o Marquinhos pode acabar assumindo essa função, né? Apesar da volância também servir bastante bem, né? O Kimpembe foi bem hoje, não fez uma partida ruim de modo algum. Mas o Thiago Silva é uma perda muito grande para qualquer zaga do mundo, por mais que esteja já com a idade mais avançada, é um zagueiraço, um dos melhores da geração, com certeza. Faz muita falta e é o capitão do time, né? Então, enfim, acho que existe algum tipo de reestruturação vai ser feita. Eu acho que o Thomas Tuchel fez por merecer seguir nesse trabalho, não vejo muito por que trocar de técnica essa altura. Acho que um trabalho que chega numa final de Champions não é um trabalho que você acenda nenhum tipo de alerta, de sinal amarelo ali para o técnico. Acho que ele tem seus méritos, inclusive, em ter colocado esse time na final. Mas vai precisar de gente aí. Eu acho que o Kerr e o Bernat, por exemplo, não são maus jogadores, mas não são jogadores para ser titulares de um time campeão de Champions League. São, talvez, jogadores para ser bons reservas. O André Herrera é a mesma coisa. É um jogador bom para compor elenco, mas não é um jogador para ser titular numa final de Champions. Paredes eu achei que jogou bem e não entendi por que saiu. Acho que foi uma aposta do Tuchel ali que não foi feliz.
Porque o Verratti não só estava sem ritmo voltando de contusão, como não é um jogador que se desenvolveu da forma que se imaginava uns anos atrás. E não acho que ele tenha nível hoje de titular absoluto de time grande europeu. Acho ele também bom jogador, não acho ruim, não acho descartável, mas não vejo ele como um cara com capacidade para mudar um jogo desse tamanho também. Eu acho que, enfim, daqui a pouco começa aquela época de especulações de mercado mil, e aí vamos ver de quem que eles vão atrás. Mas tinha um papo de Alex Telles, por exemplo, que eu acho um grandíssimo lateral esquerdo, que eu acho que é um que viria para tomar conta. Com Ali certeza. na lateral esquerda. Mas isso a gente vai ver nas próximas semanas, esse papo vai começar com tudo, né? Aí a gente vai acompanhando. E acho até, falando em especulação de mercado, você acha que o Coutinho tem lugar em algum grande time, né? Ele estava sendo especulado no Tottenham, mas, enfim, acho que o Coutinho não precisava, sei lá, morrer dessa maneira, né? Porque, enfim, Uhum. ele fez bons jogos agora nessa reta final de Champions. Hoje, né, nota zero no sentido assim, não fez nada de mais nem nada de menos, quase que não Uhum. apareceu, né? Mas enfim, você acha que ele caberia em algum time aí? Então, eu acho que o Coutinho é mais um problemaço que a diretoria do Barcelona criou para si. Inclusive vai ter que pagar agora a cláusula, né? Que se o Coutinho fosse campeão da Champions, teria que pagar, acho que, se não me engano, 5 milhões de euros ao Liverpool, e vai ter que pagar porque o Como Coutinho assim? foi campeão com o Bayern. É muito louco, mas é só mais uma mostra de como essa diretoria do Barcelona está absolutamente perdida. Mas o Coutinho, e aí eu acho que o Barcelona criou um problema para si e acabou criando um problema para o Coutinho também, porque ele é um jogador extremamente caro. Ele tem uma etiqueta de preço ali muito acima de qualquer futebol que ele tem apresentado nos últimos, não sei, 5 anos. Então é muito Acho que foi difícil. um pouco severo demais. Ele ali no Liverpool do Klopp estava jogando super bem. Eu acho que no Liverpool até 2016, 17, digamos, ele estava jogando bastante, mas não sei. Eu vejo uma dificuldade para o Coutinho também de encaixe tático no tipo de futebol que é praticado na Europa hoje. Eu acho que ele ficou um pouco no limbo, assim como vários outros jogadores. Eu tenho um diagnóstico parecido para alguns jogadores que são camisas 10, muito talentosos, e que a gente fica meio sem entender por que a carreira não deslancha de vez, e que se encontra todo tipo de explicação de índole do jogador, de caráter, de preguiça, de desinteresse. E eu acho que são explicações muito simplistas. Eu não descarto que possa haver algo disso, mas eu acho que tem que se levar em conta também o fato de que, taticamente hoje, não se joga mais com esse jogador do molde de um Coutinho ou de um Rames Rodrigues ou de um Ozil, por exemplo. São jogadores diferentes, claro, mas que têm em comum o fato de não terem velocidade para jogarem na ponta e nem capacidade física para jogarem no meio. Então, eles ficam um pouco nesse limbo, ficam um pouco sem lugar no tipo de esquema que é armado hoje em dia nos grandes times da Europa. Eu acho que o Coutinho ainda pode achar um lugar em que ele consiga jogar futebol, mas eu não sei se o destino dele seria um desses grandes europeus, esses gigantes. O problema é que o preço dele, o salário dele, é um que só esse tipo de gigante teria capacidade de pagar. Então, não consigo enxergar muito para onde o Coutinho acabaria indo, porque, por exemplo, o Tottenham tem condições de pagar o salário do Coutinho, tem condições de pagar a uma cifra próxima ao que o Barcelona pagou pelo passe dele? Eu acho que não. Então, ele provavelmente não vai ficar no Bayern, o Bayern não vai exercer a compra dele, porque apesar de ter sido útil, não é um cara em quem faça algum sentido o Bayern gastar 100 milhões de euros, porque é um reserva de luxo, um reserva bom, mas não vale essa grana toda. Então, acho que o Coutinho está nessa situação bizarra, que o preço dele é maior que o futebol, e não é que o futebol seja inexistente, mas também é um futebol difícil de encaixar. Não, sinceramente, não sei o que vai acontecer com ele. Eu faço uma comparação do Coutinho, assim, devido a todas as proporções desproporcionais, assim, um pouco com o Vital, sabe? Que o Hum. Vital é esse jogador, assim, sabe? Que às vezes, tudo bem, ele puxa para, né, e bate, tem uma certa habilidade e tal, mas falta isso, né? Falta um pouco de ímpeto, assim, no sentido de uh, conseguir fazer mais do que o óbvio, né? O óbvio que ele criou, assim, né? Essa persona que ele criou, que é isso de cortar e bater, de dar alguns dribles e tal. Fazer O mais famoso do que Felipe isso, né? Chutinho. Exato. Participar mais do jogo, né? Especialmente na seleção brasileira, e aí acho que nem é culpa tanto dele, né? Um pouco mais do Tite até. Mas só que ele some ali no meio das defesas, assim, sabe? Fica uma coisa um pouco
é isso, fica um jogador não a menos no time, né? Mas um jogador um pouco improdutivo, né? Dentro do campo, eu acho. O que ele te entrega não é, de modo geral, não é suficiente para compensar o que ele não te entrega, o que ele te tira estando no time. Porque você vai pensar hoje em dia qual que é o molde de um grande meio-campista, você vai pensar, por exemplo, no Kevin De Bruyne, que é um cara que trabalha de área a área, que tem um porte físico, que tem uma capacidade de cobrir espaços muito grande, que não é um cara extremamente rápido, mas é um cara muito dinâmico. Coutinho não tem essa capacidade. E aí você vai pensar no que é o molde de um ponta ideal, você vai pensar em um Salah, em um Mané, em um Mbappé, por exemplo, em um Gnabry, que são caras extremamente velozes, que têm capacidade de arrancar, de explorar o corredor, e o Coutinho também não tem essa velocidade. Então as características que ele tem, algumas nas quais ele é muito bom, são poucas e não são tão úteis para o tipo de jogo que se pratica hoje no mais alto nível do futebol europeu. E acho que isso que você falou é importante, assim, porque eu fico um pouco enraivecido, assim, quando eu tenho algumas discussões e as pessoas cobram 10 do time. Quem é que vai ser o 10 do time? Cara, eu fico louco com isso, juro. Eu acho isso, assim, de um retrocesso tão gigantesco, assim, sabe? Significa que você não olha futebol, basicamente. Sim, claro, todo respeito, mas é tipo, sabe, quando você vê um meio de campo formado com Casemiro, Modric e Toni Kroos, né? Falando dos bons tempos, não desses tempos de agora. Mas, cara, quem que é o camisa 10 desse time? Não é ninguém, sabe? É um time que os três fazem coisas diferentes, mas quem que é o camisa 10 do Liverpool, do Klopp? Não, exatamente. Você até pode falar que é o Firmino, mas não é exatamente, né? É isso, é o falso 10, né, no caso. Mas, e o Bayern de Munique, acho que isso fica mais evidente ainda, né? Você tem o camisa 10, teoricamente, no 4-2-3-1 que o Bayern teoricamente joga, seria o Miller, só que o Miller não é um camisa 10, né? Um cara que está brigando na ponta, brigando no meio, fazendo pivô, enfim, faz uma diversidade de coisas, né? Então isso me irrita um pouco. Eu acho que também agora foi para essa final, assim, ela foi de fato o enterro do camisa 10, assim, porque realmente não existe mais essa posição. Pode ser que em algum momento volte a existir, porque a tática no futebol é muito cíclica, enfim. Às vezes, daqui a um tempo, em adaptação aos esquemas que estão sendo usados agora, as respostas que se encontram tenham a ver com voltar a ter esse tipo de jogador. Nunca se sabe, mas o fato é que no momento ele está extremamente fora de moda. E, bom, o 10 do PSG hoje, Neymar, não jogou de 10 e jogou boa parte do jogo na posição de um 9, mas que eu achei assim, eu não achei que foi um erro do Tuchel, porque era o que dava para fazer. Eu acho que ele fez uma aposta na melhor possibilidade que ele tinha e não funcionou muito por competência do Bayern, porque marcaram muito bem. Mas porque você tem um dilema com o Neymar em campo, que se você vai colocar ele na ponta esquerda com mais espaço para receber e arrancar mais longe do gol, mais longe da área de definição, ou você vai colocar ele pelo meio, com um pouco mais de liberdade para flutuar, mas possivelmente recebendo mais cercado por jogadores adversários. E inclusive o Tuchel, ao longo do jogo, quando percebeu que o Neymar ali no meio não estava conseguindo receber uma bola, mudou e botou o Neymar para jogar mais pela esquerda. Ele até chegou a criar alguma outra jogada por ali, mas enfim, acho que tem a ver também com o fato de ele estar numa noite infeliz, não ter jogado bem, não criou grande coisa em nenhuma das duas. Mas é isso, ele tentou se adaptar taticamente da melhor forma possível a um time que era melhor que o dele e não deu certo, mas faz parte também. Não coloco nenhuma grande culpa no Thomas Tuchel pelo resultado de hoje também. Acho que ele fez o que dava para fazer dadas as circunstâncias que não eram favoráveis, a gente já sabia isso desde antes do jogo. E aí, um pouco a minha opinião, assim, pode ser um pouco corintiana demais, né? Mas é que não dá para se marcar com 7 jogadores. Né? Isso é impossível, assim. Tipo, seus pontas precisam voltar pelo menos até a linha do meio de campo, né? E o Di Maria e o Mbappé às vezes faziam isso, mas assim, um pouco mole, sabe? Enfim, eu vi o Jorge Henrique e o Romero, né, jogar no meu time, e a turma ia até a porra da linha da bandeirinha de escanteio, né? Não tô falando que o Mbappé e o Di Maria tem que fazer isso, ou que o Neymar tem que fazer isso, mas é só que acaba que ou você consegue equilibrar esse time, né? E acho que um pouco essa foi a tentativa do Tuchel durante o ano inteiro, né? Então, Marquinhos como volante, o Gueye muitas vezes entrando, enfim, e até o Kerr pela direita de uma maneira ou de outra. Mas, assim, você vê que fica com menos jogadores no campo de defesa, o outro time
com a habilidade do Bayern, tem uma capacidade para chegar na área, né, com um pouco mais de facilidade do que qualquer outro, assim, não sei. Eu acho que com um elenco desequilibrado, quando te entrega um elenco desequilibrado na mão, como é um pouco do PSG, você tem que encontrar soluções possíveis. E ele tentou encontrar as soluções que tinha, mas de fato é muito complicado você jogar. E aí, principalmente quando você vai jogar contra um time que é mais completo, que tem menos defeitos e que tem mais equilíbrio, como é o Bayern. Não é que seja um time perfeito e absolutamente sem defeitos, mas tem menos defeitos, menos fragilidades do que o PSG, tem um elenco mais completo, tem mais possibilidades. Então, é muito difícil, porque a tentativa do Tuchel ao longo desse ano todo, como você falou, foi isso. Foi como eu coloco esses caras para jogar juntos e consigo dar um mínimo de equilíbrio defensivo para o meu time. Até acho que ele teve méritos e conseguiu fazer isso até certo ponto, mas tem um teto ali. Tem um teto ali que bate quando você, por falta de material humano, você vai até um certo ponto com o que te entregam. E eu acho até que o Tuchel tirou desse time do PSG, desse elenco, diria que muito próximo do máximo que poderia entregar em alguns momentos. Talvez não no jogo de hoje, mas ao longo da temporada, diria que ele tirou dali o que dava para tirar. Boa.